Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos novamente a mais uma sessão do nosso curso de vidas passadas. Mais uma vez agradecer tudo o que está a acontecer neste momento, o crescimento que eu tenho tido, o contacto positivo que também tenho tido, o feedback positivo. Acho que este curso, sem dúvida alguma, foi uma boa aposta e faz-me sentir bem saber que isto está a ser uma boa aprendizagem para vocês e para compreender, acima de tudo, alguns aspectos da vossa vida que já não... que estavam um bocadinho mais incompreendidos, mais difíceis, e espero que realmente isto possa ser uma mais-valia para vocês. Já sabem, subscrevam o canal para não perderem não só a próxima edição e a próxima sessão deste curso e também outros vídeos que entretanto vão surgir. E existe aqui, ou seja, estou com novos projetos para implementar neste canal, portanto de certeza que não vão querer perder e por isso sugiro que subscrevam e que ativem o sininho, como faço sempre, não é? Bem, então, hoje vamos falar sobre o processo de tiragens. Eu vou falar a primeira parte sobre as tiragens sugeridas pela autora e outras que eu faço que acho que podem ser ainda mais completas, aliás, do que as da autora. Então, a primeira que ela sugere é a tiragem de uma carta. Ou seja, o que é que vocês têm que fazer? Em primeiro lugar, têm que perguntar, ok? Fazer uma pergunta. E tem que ser uma pergunta relacionada com vidas passadas. Vamos imaginar. Qual a vida passada que está a influenciar mais a minha vida atual? Pronto. Então vocês baralham as cartas desta maneira, ok? Enquanto pensam na questão, partem o baralho a meio e tiram a primeira carta. Ok. A carta que sai é lições e dádivas. O que é que esta carta, de certa forma, vem transmitir ou quer transmitir, tendo em conta a minha questão? Em primeiro lugar, esta carta não vem dizer qual é a vida passada, ok? Porque não foi essa a questão que nós fizemos em particular. Bem, é falar de certa forma, o que é que está a influenciar ou o que é que influenciou esta vida. Portanto, acaba por ser uma mistura da vida passada com uma lição. Até engraçado, porque a carta é mesmo isso. Portanto, o que é que ela vem dizer? De certa forma, se realmente para a minha pergunta, qual é a vida passada que está a influenciar e como, não é? Esta carta significa que nós aprendemos lições importantes e que, nomeadamente, fizemos várias experiências, ou seja, este reúne aqui um conjunto de vidas, não fala de uma em particular, em que nós fomos sempre aprendendo bastante, fomos reunindo um conjunto de vidas, umas mais complexas, outras mais simples, mas todas elas trouxeram aprendizagens que nos fizeram pensar e organizar as coisas como se fosse uma espécie de uma arte, ou seja, neste sentido, o que esta carta quer dizer é: tu aprendeste tanto ao longo das tuas vidas, fizeste um processo interno e um processo interior tão grande que neste momento já consegues facilmente te readaptar, conseguir lidar com diferentes tipos de energias, diferentes tipos de pessoas. Portanto, aqui não fala até da vida em específica, fala de um conjunto de vidas que estão a influenciar esta e que, de certa maneira, acaba por trazer uma mensagem de esperança de tu tens todas as capacidades e mais algumas para ir em frente. Outra coisa que vocês podem perguntar aqui é, vamos imaginar, que lição é que eu posso aprender da minha última vida passada, ok? Vocês depois podem fazer todo o tipo de questões e mais algumas, ok? Não tem que ser estas em específico, são apenas alguns exemplos. Portanto, que lição é que posso trazer da minha última vida passada? Pronto, saiu esta carta, partir ou viajar. Então, supostamente, não é? Numa vida passada,
há um velho padrão, ok? Um velho padrão que abrange várias vidas também, em que eu parti, em que eu viajei, em que eu, de certa maneira, estava constantemente a mudar de sítio, constantemente a mudar de trabalho, constantemente a mudar de relacionamentos. Ou seja, E isto o que é que faz? Faz com que eu, nesta vida, por exemplo, tenha uma grande propensão para estar constantemente na mudança. Ou seja, não me sentir bem sempre no mesmo tipo de trabalho, não sentir bem sempre com o mesmo tipo de pessoas, não me sentir bem sempre no mesmo sítio onde estou, etc. Porquê? Porque trago este padrão. Portanto, a lição que eu trouxe destas vidas, porque esta carta também é daquelas que fala de várias vidas e não numa em particular, vem significar que, sem dúvida alguma, que és um espírito livre, és uma pessoa que precisa de muita liberdade, de procurar essa liberdade das mais variadas maneiras, que nunca se contenta com nada, mas tu já tiveste esse padrão recorrentemente. Agora tens que aprender com aquilo que, de certa forma, angariaste desta liberdade e estruturar e tentar realmente ter uma liberdade, mas mais orientada, uma liberdade que realmente vai de encontro àquilo que é o teu propósito de vida. Ou seja, não é andar a saltar e não integrar os conhecimentos, é pegar nestas viagens, nestas partidas que foram feitas para conseguir, de certa forma, compreender e estar preparado. Porque isto também pode demonstrar um padrão de fuga. Ou seja, quando a situação não está como nós queremos, andamos. Vamos em frente, não olhamos para trás, não tentamos resolver. Portanto, esta carta vem também transmitir isso. Ou seja, uma das grandes lições é, sim, tu és um ser livre, sim, procura essa liberdade, mas não fujas dos problemas. Não fujas do teu caminho, tenta mantê-lo, sempre com essa liberdade, mas resolvendo as coisas e nunca deixando para trás. Este é um tipo de tiragem. Depois temos a tiragem de 3 cartas, ou seja, e o que é que corresponde a esta tiragem de 3 cartas? Vocês pensam, qual foi a vida, vamos imaginar, a questão é, qual foi a vida passada mais importante e mais relevante para esta vida? Então vocês fazem, baralham, partem a meio, e como é que vocês fazem agora a tiragem das 3 cartas? A primeira carta vai representar a vida em si, ok? Outra vez, lições e dádivas. A segunda carta vai representar a aprendizagem, ok? O karma, aquilo que eu tenho que reter para esta vida. E a terceira carta são possíveis soluções para resolver esta vida. Nesta, não é? Ok. Então, mais uma vez, eu já expliquei, não é? Esta vida em questão não fala de uma, mas várias. Portanto, de várias vidas, ou seja, normalmente significa alguém que tem já uma experiência de alma bastante elevada, seja normalmente uma alma madura ou uma alma velha, que já passou por muitas coisas, por diferentes áreas profissionais, por diferentes experiências de vida, por diferentes países, etc. E, portanto, vem até compilar aqui um conjunto. É como se, tendo em conta a questão que nós fizemos, é como se nesta vida esta pessoa tivesse que estruturar tudo aquilo que fez para realmente finalizar aqui um ciclo, ok? Depois, relativamente às questões que veio para trabalhar, seguiu aqui perseguição e inquisição. Pronto, esta inquisição, aliás, esta carta fala-nos realmente em particular disto, ou seja, trabalhou-se na espiritualidade, trabalhou-se nesta área e não fomos constantemente perseguidos pelo facto de estarmos a ser livres, pelo facto de tentarmos estar a expressar aquilo que realmente era o nosso objetivo. Com isto pode ter levado, sem dúvida alguma, aqui a algumas situações traumatizantes, portanto, podemos depois até questionar a pessoa, tem algum tipo de fobia, tem algum tipo de medo, não gosta de seguir ordens, ou tem algum problema em lidar com a autoridade,
sente que realmente pode ter vivido este tipo de situação. Normalmente quando as pessoas foram perseguidas ou pelo facto de defenderem determinada corrente espiritual ou religiosa, normalmente são pessoas que depois nesta vida têm uma tendência a levar tudo à frente. Ou seja, sem medos, reagir às vezes de forma impulsiva. E isso também não é bom, não é? Portanto, há que ser aqui um bocadinho comedido nesse sentido e aprender, não é? Trazer estas lições, estas dádivas que vêm daqui. Então, qual é a solução? É conectar-se com a natureza. Portanto, esta carta é muito bonita e diz: a solução é conectar-se com a natureza, conectar-te com a tua verdadeira espiritualidade, com a origem da tua espiritualidade, com aquilo que realmente tu foste buscando de outras vidas. E, de certa maneira, encontrar aqui realmente o teu verdadeiro espírito e agora fazeres o mesmo caminho que querias fazer aqui e que não te deixaram, mas de uma forma pensada, estruturada e organizada. Ok, pronto. Portanto, estas tiragens, podem fazer as tiragens que são propostas pela autora, são uma tiragem em 1, em que vocês pensam numa questão. Por exemplo, qual a vida que está a trazer mais karma para esta, baralham, partem a meio, tiram uma carta e analisam. Ou então, a tiragem em 3, que é bem mais completa, em que vocês, vamos imaginar aqui outra questão. Qual a minha liga? Vamos imaginar que eu quero perceber a relação com o irmão, por exemplo, ok? Então eu vou questionar: a relação com o meu irmão vem de alguma vida passada? E vocês fazem uma tiragem em 3 e, portanto, vocês baralham, partem a meio. A primeira carta vai representar a vida em que vocês podem ter estado juntos. A segunda carta vem representar as situações que vocês trouxeram para esta vida para aprender. E a terceira carta, como resolver e realmente fazer com que o vosso relacionamento possa melhorar da melhor maneira. E depois analisar em conjunto. Desta forma vocês conseguem ter, sem dúvida alguma, aqui muito mais informação do que tirando só uma carta. Mas às vezes, se vocês quiserem apenas perceber uma coisa muito específica e pequena, uma carta é suficiente. Portanto, estas são as tiragens principais que a autora sugere e ela não sugere mais do que isto. Como eu disse, eu vou falar de tiragens que eu fui aprendendo de vidas passadas e que são bem mais completas. E isso será então uma segunda parte deste vídeo, ok? Em que vamos utilizar outros baralhos, outros oráculos para complementar este. Para não misturar, vamos então aqui, desta vez falamos só destas tiragens, para a próxima sessão falamos das outras mais complexas. Por isso, se tiverem dúvidas sobre estas tiragens, questões sobre como é que se faz, como se faz as questões, as dúvidas, como analisar e tudo mais, estejam à vontade, deixem nos comentários, ou então enviem-me mensagem, vocês têm os meus contactos na descrição, estejam à vontade para isso. E eu irei sempre realmente responder às vossas questões e às vossas dúvidas da melhor maneira possível e sempre enquadrado naquilo que é importante para que vocês possam aprender e tirar o melhor proveito deste tarot, deste oráculo, aliás. Muito grata a todos e a todas por estarem aqui. Já sabem, subscrevam o canal para não perderem as próximas sessões. Eu vou deixar o link também na descrição para quem não assistiu às primeiras sessões poder começar a ver tudo direitinho. Um beijinho muito grande, muito grata a todos, continuação de uma boa semana e um bom fim de semana também. Um beijinho!